Voltamos para falar de eleições. Representantes de partidos políticos de São José dos Campos foram recebidos pela direção do Grupo Bandeirantes no Vale do Paraíba. O assunto foi o debate com os candidatos à Prefeitura de São José. O programa acontece dia 1º de outubro e abre uma série de encontros com os candidatos da região. Faltando 2 meses para as eleições 2020, aspirantes ao pleito se reuniram no auditório da emissora, em Taubaté, para conhecer as regras do debate, marcado para 1º de outubro. Todos receberam um material impresso com as orientações, que foram explicadas pelo apresentador e mediador Cláudio Nicolini. Aqui nós elaboramos as regras, quem vai falar primeiro, o tempo que cada candidato vai usar, o direito de resposta caso haja alguma ofensa, e essas regras serão protocoladas perante a Justiça Eleitoral. Esta é a primeira de uma série de 8 reuniões com os candidatos às prefeituras das principais cidades da região. 10 candidatos que disputam o pleito em São José dos Campos poderão participar do debate, por terem representatividade na Câmara Federal, como prevê a legislação eleitoral. Na reunião, eles conheceram as regras do programa, que terá 2 horas e meia de duração. A ordem de participação de cada um também foi definida através de um sorteio. Sempre os primeiros debates começam na nossa emissora. A gente começa dia 1º com a cidade de São José dos Campos e tradicionalmente a gente já faz muitos debates, né? Então, na região do Mercado do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, nós vamos ter 8 debates. Sempre a gente vai iniciar quinta-feira e depois as quartas e sextas-feiras até a data da eleição. A gente vai ter 8 cidades, a gente tratando da política local, tendo entendimento e levando para a população informação importante para a hora do voto. A reunião seguiu todos os protocolos de prevenção ao coronavírus, como o distanciamento, o uso de máscara e a disponibilização de álcool em gel. No debate deste ano, algumas mudanças também tiveram que ser feitas por causa da pandemia. No estúdio, os candidatos vão estar posicionados para respeitar o distanciamento social e terão que usar a máscara, podendo tirar apenas quando forem fazer o uso da palavra. Então, todos os procedimentos e cuidados estão sendo efetivados para que a gente tenha um debate com segurança para todos. Apenas o PRB, que havia confirmado um representante, não compareceu na reunião e está fora do debate. A partir do dia 28 de setembro, atenção, o Band Cidade segunda edição também fará uma rodada de entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. E aí se inclui Raquel de Paula, do PSTU, e Luiz Carlos de Oliveira, do PTC. Pelo sorteio, a primeira entrevistada será Marina Sassi, do PSOL. As entrevistas terão 7 minutos. E olha, 7 milhões de mulheres foram obrigadas a deixar os postos de trabalho durante a pandemia causada pelo coronavírus, segundo pesquisa do IBGE. É que para muitas delas, as medidas de isolamento social forçaram uma atenção maior em casa. E não foi só isso. Especialistas afirmam que mesmo em pleno 2020, os homens ainda têm preferência no mercado de trabalho. Depois de 12 anos trabalhando na casa de uma família em Taubaté, a dona Maria Terezinha resolveu deixar o emprego em março. Com a chegada da pandemia, precisou se afastar, já que com 63 anos faz parte do grupo de risco. Em casa, agora, cuida do filho Diego. Com deficiência intelectual, ele está fazendo aulas online e precisa de ajuda. Era um dinheiro extra que vinha para o meu bolso e depois parou. Né? Daí eu já não tinha mais como contar com aquele dinheiro, né? Com aquele salário. Aí parou. E depois, nesse tempo, a gente foi tentando se encaixar nas coisas que foram dando, né? Sem a renda extra e auxílio emergencial do governo, a situação financeira se agravou. Esse ano 2020 acabou para todo mundo. Muita coisa que a gente planejava fazer, que tinha planos, coisas boas para a gente fazer, não foram feitas e não vai ser feita. E o caso da dona Maria Terezinha faz parte de uma estatística. Os números foram contabilizados pelo IBGE por meio da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, que mostrou que nas últimas 2 semanas de março, 7 milhões de mulheres deixaram os empregos por causa da pandemia. A pesquisa do IBGE ainda mostrou que 17,7 milhões de trabalhadores não conseguiram procurar emprego por causa da pandemia. E foi pela primeira vez nos últimos 3 anos em que a maioria das mulheres ficou fora da força de trabalho. Diante de uma situação
de saúde pública, de problema de saúde pública, é óbvio que essas mulheres serão as mais afetadas, porque embora a pandemia seja gravíssima para trabalhadores e trabalhadoras, as mulheres são as mais impactadas, que no caso as mulheres são as cuidadoras dos filhos, das filhas, das pessoas idosas, das pessoas com necessidades especiais, com as pessoas portadoras de deficiência. Enquanto não houverem políticas públicas que observem essas questões relativas a gênero, vai ser muito difícil mudar essa realidade, seja em momentos de pandemia ou não. Agora imagens ao vivo de São José dos Campos, rodovia Carvalho Pinto, 32 graus. Eu volto já com mais notícias. Agora 1h08.